a palavra de ontem falou sobre amor sendo expresso, né? Através da vida de Saulinho. Então, assim, eu vou orar. Eu não podia, né, ficar com aquilo no meu coração, né, sem expressar o meu amor pela minha esposa, entrando em concordância com ela, né? Então, ontem a gente abdicou de ouvir a palavra, fomos para a barraquinha do concerto, certo? Que é a minha barraquinha lá. Quem quiser depois se consertar também pode ir para lá, certo? E entramos no consenso, amém? Irmãos, o tema que caiu, né, para eu ministrar, que Saulinho colocou para eu ministrar, né, é a necessidade de disciplina para crescermos em Cristo. Né? Eu não sei porque ele colocou esse tema para mim, né? Certo? Mas nós precisamos de disciplina. Só que a disciplina, ela só pode surgir se nós tivermos primeiro um propósito. Ou seja, uma pessoa que não tem propósito, ela não pode se disciplinar. Se meu propósito for, por exemplo, passar numa faculdade, eu tenho que disciplinar os meus horários de estudo. Se meu propósito for chegar no reino dos céus, eu tenho que disciplinar a minha carne. Mas para eu poder ter disciplina, eu preciso primeiro visualizar qual é o meu propósito. Qual é o propósito de cada um de vocês aqui? Se você visualizar o seu propósito, você vai ter que se disciplinar. Mas se você tiver perdido, como eu já ouvi uma frase que diz assim, né? Quem não sabe para onde ir, está perdido antes de sair. Se você está perdido, você não tem como se disciplinar para nada. Porque você não sabe para onde você quer chegar. Mas se você tem um propósito na sua vida, você começa a se disciplinar. Senão você nunca vai conseguir atingir esse propósito. Amém? Uma outra coisa é que sem disciplina não conseguimos perseverar no caminho. Nós podemos ter um propósito, um alvo, mas se nós não nos disciplinarmos, nós ficaremos pelo meio do caminho. Porque a vida cristã, ela é boa, é maravilhosa, mas o caminho, ele deve ser estreito. Se o caminho está sendo largo para cada um de nós, tem alguma coisa errada. Se você nunca está sofrendo, se você só sempre está alegre, um parêntese, certo? Um parêntese, né? Um parêntese. Quando eu me converti, meu discipulador, que era Silas, né, me perguntou: e aí, Luiz, como é que tu tá? Tô muito bem, meu irmão, tô bem demais. Primeiro amor, né? Aí na outra semana: e aí, Luiz, como é que tu tá? Eu tô bem demais. Na terceira semana: Luiz, depois de uns 2 meses, ele perguntou: novo, Silas, tô na luta, meu irmão. Agora tá no ponto certo. Porque a vida cristã, ela é estreita. Então nós passaremos por padecimento. Isso é uma coisa certa. Porque a palavra fala, né? Todo aquele que quiser viver piamente o evangelho de Cristo padecerá perseguições. Então, se você não está sendo perseguido por nada, você não está vivendo piamente o evangelho de Cristo. Tenha certeza disso. Porque se você está vivendo como uma árvore que é frutífera, você vai receber o quê? Pedras, catucões. Vão querer tirar os seus frutos verdes, né? Como mostraram aqui. Eu me lembro, né? Como Saulinho, ele já foi criticado, perseguido. Como eu estou sendo criticado também. Como eu tenho sido perseguido também. Mas a árvore que frutifica, ela vai sofrer algumas retaliações. Então, se você não está sofrendo nada, talvez você tenha errado o caminho. Não está no caminho estreito ainda. Mas se você está no caminho estreito, você tem que se disciplinar para poder conseguir atingir o alvo da sua vida. Amém? Irmãos, eu separei esse tema em 3 tópicos.
Disciplina como precaução. Disciplina como correção. E disciplina para a vida. Por que disciplina para precaução? Nós podemos nos disciplinar para não cair no erro. Eu posso dar exemplo aqui, né, para vocês. Por exemplo, nós estamos no Facebook. Aí você recebe um convite de uma menininha para os homens, né, que está com aquele traje de banho na foto de capa. Aí você vai adicionar e depois, não, vou adicionar primeiro, para depois ver se realmente ela é ou não é. Traje de banho e a legenda. Princesinha de Cristo. E o pior é que às vezes as fotos vêm com a frase, né? O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Tem tudo a ver com o contexto celular. Interessante. Então, você recebe aquele convite. Você pode disciplinar a sua carne, irmão, e rejeitar aquela pessoa sem saber qual é o propósito dela. Você está correndo um perigo a menos. Ou você pode aceitá-la e ter que passar para o segundo tópico, disciplina como correção. Então nós podemos nos disciplinar antes de errarmos. Não é obrigado a recebermos disciplina após o erro. Até porque disciplina após o erro tem consequências que eu falarei para vocês. Se nós disciplinarmos a nossa carne, como Paulo vai falar aqui que eu vou ler para vocês, nós correremos muito menos riscos em nossa caminhada cristã. Eu queria ler com vocês 1 Coríntios. Eu cometi uma gafe, eu só esqueci de colocar o capítulo, tá, pessoal? Eu sei que é em 1 Coríntios, mas vocês vão saber o texto, eu vou ler, certo? Fala assim, ó. E todo aquele que luta, de tudo se abstém. Eles o fazem para alcançar uma coroa corruptível. Nós, porém, uma incorruptível. Eu sabia que era o 9. Do 25 ao 27. Do 24? Ok. Então, se as pessoas que lutam por uma coroa que é corruptível, elas fazem o quê? Se abstêm. Elas se disciplinam para alcançar essa coroa. Quanto mais nós, que estamos visualizando uma coroa incorruptível. Você olha para uma pessoa que está treinando para a corrida de São Silvestre, por exemplo. Todos os dias ela corre, não sei quantos quilômetros. Ela não come fritura. Ela tem sua vida toda regrada, porque ela tem um objetivo. Ela se abstém, ela disciplina o seu próprio corpo para atingir o objetivo que ela tem em vista. Então nós, que temos uma tão grande e esplendorosa carreira pela frente, quer trilhar o caminho que é Cristo Jesus e atingir o alvo que é o seu reino, temos que disciplinar o nosso corpo. O Watchman Nee, ele costuma dizer que a carne não é um empecilho. A carne era uma serva, só que precisa ser disciplinada, precisa ser treinada. Porque tem muito cristão que fala assim: ah, irmão, mas a carne é fraca. Não é que a carne seja fraca, é que ela é mal treinada. Se você treinar bem a sua carne, você consegue superar as suas dificuldades. Eu vou dar um exemplo, certo? Quando eu comecei a me relacionar com a minha esposa,
tá? Jaqueline, né? Nos primeiros 4 meses a gente beijou, meu irmão. Paulinho. A gente deu um beijo. Aí eu pensei, que negócio bom, rapaz. Aí deu outro. Aí que negócio maravilhoso. Deu mais. E saiu dando. Mas ela já tinha uma revelação do Senhor. E nos foi ministrado pela vida de Klausberg um namoro em santidade. Eu disse, rapaz, é verdade. Porque, me perdoe a expressão, né? O beijo é como um interruptor. Né? Você liga em cima e acende embaixo. Já ouvi falar essa frase. Se não for assim, o cara tá doente. Esse cara, não, meu irmão, eu beijo e não sinto nada não. Não case com esse cidadão, por favor. Não case, você vai se arrepender pro resto da sua vida. Ele tem problemas. Então, sabendo disso, né? Para evitar o erro no futuro, nós decidimos disciplinar a nossa própria carne. E passamos a buscar o namoro em santidade. Eu digo a vocês que nos primeiros meses foi complicado demais, meu irmão. Tem momentos que a gente ia orar, eu dizia, nem pegue na minha mão. Aí ela dizia, por quê? Você não pegue não. Até a nossa carne se habituar, se acostumar. Nós trocamos o beijo por um cheiro na testa. E nós nos habituamos tanto a praticar isso, que no dia do casamento foi difícil de beijar ela na boca. Porque nós já estávamos habituados, no nosso relacionamento, a dar o cheirinho na testa. Então, o que foi no início terrível, no final, a minha carne estava disciplinada. É verdade. E agora eu beijo sem parar, pessoal. Amém? É a tenda da glória. Ô, glória! É a felicidade. Mas a carne, ela precisou ser disciplinada. Eu me lembro que, né, após o propósito que nós colocamos em nosso coração, nós ainda beijamos. Aí nós fomos começar com o meu discipulador. Ele disse, Luiz, eu vou colocar uma disciplina para você. 1 mês sem ir na casa dela. Aí eu disse, como? Esse 1 mês sem ir na casa dela. Como eu era um discípulo obediente, está certo. Foi o pior mês que eu passei. Mas após isso, como a gente não queria passar mais tanto tempo longe, nós nos disciplinamos. E conseguimos vencer. Então, a carne, ela não é um empecilho. Esse negócio de que a carne é fraca é desculpa. Você pode disciplinar a sua carne. Ah, irmão, é porque apareceu um negócio lá no meu computador e sem querer eu cliquei. Como é que alguém se clica sem querer? Às vezes você com o mouse querendo clicar é ruim. Sem querer eu dei 2 cliques sem querer. 2. E abriu. Sem querer, eu dei 2 cliques, abri outra aba por trás. Sem querer. Então, irmão, na verdade você queria. Você não disciplinou a sua carne. E uma coisa que lhe leva a pecar se chama curiosidade. A curiosidade é algo inventado pelo cão.
para que você queira experimentar algo que você não experimentou ainda. E não convém experimentar naquele momento. E se você não disciplina a sua carne, a curiosidade toma conta do seu coração. E você peca. Porque pode vir um site, ou uma mensagem, ou um e-mail dizendo, veja essas fotos, e você pode deletar. Mas se a curiosidade estiver no seu coração, você vai ficar, não vou deletar agora não, eu vou colocar para lixeira. Aí você bota para lixeira. Aí depois, de quem é que será aquela foto? Será que é de alguém que eu conheço? Aí começa a roer no seu coração. Será que eu vou abrir rápido? Ele falou, nem vou abrir rápido e vou fechar. Aí você restaura do lixo. Abre rápido. Aí depois diz, não, mas será que foi aquilo mesmo que eu vi? Aí vê de novo. Mas eu não tô acreditando ainda. Aí eu mais uma vez. Daqui a pouco você já tá num lixo. A curiosidade é... Ó, Saulo já avisou que isso não vai explodir. Pelo menos é o que eu acho. Eu vou contar uma coisa engraçada pra vocês, mas não manguem muito de mim não, certo? Só abrindo um parêntese, tá? Quando eu fui morar sozinho lá em Serra Talhada, eu passei 1 ano morando sozinho. Eu nunca tinha cozinhado com panela de pressão na minha vida. Certo? Aí eu coloquei lá uma carnezinha pra fazer na panela de pressão, né? Aí começou a dar um chiadinho. Eu disse, isso é normal. Aí começou a aumentar. Eu corri pro quarto e fiquei olhando de longe, né? Eu disse, vai que isso explode e eu fique perto. Aí depois eu corri pra poder desligar lá a panela. Mas voltando pro assunto. A curiosidade é algo que o cristão deve se disciplinar. Porque aconteceu assim com Eva. E o pecado entrou no mundo e passou para todos os homens. Eva olhou aquela fruta, admirou ela, viu que ela era boa para se comer. Teve curiosidade de conhecer o bem e o mal. Foi e comeu. E deu para o seu marido. Então você pode disciplinar a sua carne para que ela não seja curiosa. Amém? Pois eu assim corro. É o versículo 26 de 1 Coríntios. Não como a coisa incerta, assim combato. Não como um batendo no ar. Antes, eu mesmo, é o que Paulo fala, subjugo o meu corpo e o reduzo à servidão, para que, pregando aos outros, eu mesmo não venha, de alguma maneira, a ficar reprovado. Então, é uma decisão sua disciplinar a sua carne por precaução. É uma decisão sua disciplinar ela antes que você caia no erro. Nós podemos fazer isso. Amém? E é o que o Senhor deseja para nós. Em Isaías 52, versículo 11. Isaías 52, versículo 11 diz assim: Retirai-vos, retirai-vos, sai daí, não toqueis coisa imunda, sai do meio dela, purificai-vos, vós que levais os utensílios do Senhor. Irmãos, às vezes estamos em nossa casa, sozinhos, que é como o diabo gosta, na frente de um computador, com 1001 possibilidades. Estamos lá, a um clique do pecado, sozinhos. Mas o Senhor nos aconselha, se retire.
Irmão, se você sabe que você vai errar estando sozinho na frente de um computador, saia, nem ligue. Você pode fazer isso. Se você não consegue, chame alguém para lhe ajudar. Mas não permita que o pecado entre na sua vida. Porque se ele entrar, o pecado ele é mais ou menos assim. Um pecado chama outro. Um abismo chama outro abismo. Mais profundo ainda. E quando você se deparar, você está num local de difícil acesso. Você está lá, no fundo de um poço, por um único pecado que você brincou com ele. Então, se você vê que você vai errar, saia. Da mesma forma acontece quando você está na roda de amigos. Irmãos, eu convivo num local onde todos são incrédulos. Os meus professores zombam do Senhor. Tem um colega meu que de cada 2 palavras que ele fala, uma é pornografia. Você acha que eu vou me deter na roda deles? Sabendo que eu posso ser contaminado e errar? Em Salmos 1 fala: nós não devemos nos deter nas rodas dos escarnecedores, nem sentar nas rodas dos pecadores. Mas antes, nosso prazer seja na lei do Senhor, e nela nós viemos meditar de dia e de noite. Se você senta e sorri de uma piada maldosa, você está compactuando com o que aquelas pessoas estão fazendo. Irmãos, esse meu colega, ele fala suas pornografias e olha para minha cara, querendo que eu dê aquela risada. Eu olho para a cara dele. Porque eu não tenho que compactuar com isso. Porque eu sei que o pecado que é gerado através disso pode levar a minha casa e a minha vida para a ruína. Então nós podemos nos disciplinar. Nós podemos colocar rédea em nossa carne para que nós não venhamos pecar. Amém? Amém. Mas Luiz, quando eu estou com meus colegas, eu só erro. Deixe eles por um momento. Não ande mais com eles por um momento. E quando você estiver fortalecido no Senhor, volte com um propósito diferente. Para ganhar os seus amigos para Cristo. Amém? Irmãos, quando eu me converti, eu tinha um grupo de amigos que eu me afastei. Por um momento, me fortaleci no Senhor e voltei para ganhar eles. Um deles foi Djalma. E tem vários outros amigos que eu pude evangelizar através do fortalecimento do Senhor na minha vida. Mas eu sabia que se eu continuasse com eles, eu iria continuar errando. Então eu tive que disciplinar a minha carne. Eu tive que ajustar o meu foco para voltar para o meio deles. Amém? Eu vejo Saulinho, Saulinho, sentar na roda dos escarnecedores? Pode. Pastor Saulo pode, ele se senta, mas com um foco diferenciado. É verdade, é isso aí. Com um propósito diferente. Não é para compactuar com o que eles estão falando, mas é para levar Cristo para a vida de cada um deles. Amém? Provérbios 23, versículo 13 e 14. Não retires a disciplina da criança, pois, se fustigares com a vara, nem por isso morrerá. Ou seja, não é o fato de disciplinarmos uma pessoa que ela vai morrer.
Não, eu não posso ir contra aquele irmão, não, porque ele é muito sentimental. Ele precisa aprender a ser corrigido, meu irmão. É verdade. Preventivamente. Se você já sabe que a tendência dele é mal, você chega, meu irmão, você não vai ficar com aqueles caras ali, não. Mas por que não? Não sei o que, eu posso. Calma. Deixa você ser fortalecido. Quando você for fortalecido, você vai lá e vai ganhar todos eles. Mas agora não. Então, nós podemos sim ajudar os nossos irmãos a se corrigirem. Amém? 23 e 13. 14. Tu a afugentarás com a vara e livrarás a sua alma do inferno. Então, se nós negarmos a disciplina, estamos colocando as pessoas que nós tanto amamos em caminho do inferno. Por mais que meus discipuladores me amam, eles têm sim o dever de me disciplinar, de me corrigir, de me admoestar. Eu me lembro quantas vezes eu fui corrigido por Saulinho, quantas vezes corrigido por Silas, e agora algumas vezes por Carlinhos e pastor Saulo, né? Mas isso resultou no homem que eu sou hoje. Ninguém pode viver sem ser disciplinado. Ninguém. Eu só vou dar alguns versículos, tá? Não precisa os irmãos abrirem não, mas se quiserem abrir. Hebreus capítulo 12, versículo 13 faz assim: E fazei veredas direita para os vossos pés. Não é ninguém fazendo não. Você mesmo pode construir veredas direitas para os vossos pés. 12, 13. Para que o que manqueja não se desvie inteiramente, antes seja sarado. Como o mancebo pode santificar a sua vida? Observando de acordo com a palavra do Senhor. Então você pode se disciplinar para que você não venha cair em tentação. Amém? Vamos pular agora a disciplina como correção. Irmãos, se você não é disciplinado preventivamente, você vai cair no erro. E se você vai cair no erro, só resta um tipo de disciplina agora. É para lhe corrigir. Corrigir o erro que você cometeu. Só que, infelizmente, a disciplina por correção, ela não apaga as consequências do erro que você fez. Ela corrige para não cometer erros futuros. Mas o erro que você cometeu virá consequências dele. Esse é o pesar de não andar de forma preventiva. É que o erro que eu cometi trará consigo várias consequências. E o próprio Deus não pode anular essas consequências. Ele pode lhe dar forças para suportar elas. Mas anular as consequências, ele não pode fazer. Exemplo. Se o irmão está namorando com a irmã, está cortejando a irmã, aí a mãe da irmã sai de casa, numa sexta-feira à noite, chuvosa, os dois assistindo aquele filmezinho romântico. A culpa é das estrelas, meu irmão. A culpa é da estrela. Com aquela luz meio que apagada. Aí a irmã, a mãe da moça, diz assim: eu vou ali falar com a tua vizinha. A luz tá meio apagada, é? É, tá meio apagada. É 52 em cinza. É. 32 em penumbra, essa luz. Se você for um discípulo, qual é a sua atitude? Irmã, nosso filme acaba por hoje. Amanhã nós damos continuidade. Passei 4 anos sem ir no cinema, meu irmão. Nem ir pro zoológico, nem os bichinhos a gente foi ver.
4 anos. Porque eu tinha um objetivo. Porque você está lá no cinema. O filme pode ser de pancadaria. Você pode assistir, sei lá, Velozes e Furiosos 7. No cinema com a sua namorada. Aí, de repente, ela bota a mão na sua mão. Você esquece de Paul Walker. É Paul Walker? Você esquece Paul Walker, de carro, Velozes, Furioso. Você esquece de tudo. Aí tu começa a sentir o cheiro dela. É verdade. Quando você menos espera, você caiu. Então, se você não quer cair, você se disciplina. Porque se você cai, pode ter consequências. Voltando para casa da situação, certo? Para casa da moça. A mãe saiu, o cara não agiu como discípulo. Mas não tem perigo não, né? A gente tá aqui na sala. Tudo bem que a luz tá meio escurinha, mas não tem problema nenhum. Eu me garanto no meu taco. Eu sou forte. Eu resisto. Aí de repente a irmã dá um soninho. Aí encosta a cabecinha no ombro dele. E chora. Aí ele diz, não, eu não posso deixar de falar pra ela, vá pra lá. Que ela pode depois ficar magoada comigo e tal. Aí, isso não é uma atitude de cristão, não. Eu vou colocar minha mão por cima dela. Certo? Aí ela começa a dizer, não, mas porque meu pai não me compreende. O meu pai, minha mãe também não me... Aí ele vai consolar. Não, veja, olha aqui. É o irmão consolador, né? Meu irmão, dali pra cama é um passo. E você é um adolescente, por exemplo. Você vai e comete esse erro. Me diga qual é o menino de 16 anos de idade, a menina de 14, que vai criar bem um filho. Primeiro, o cara não deve estar trabalhando. O cara deve ser um estudante. Estagiário, no máximo. Quando é. Né? Aí vai ter que tomar a responsabilidade de uma casa. Ou seja, banho de piscina com os amigos, já era, negão. Você agora tem um pirrainha para criar. Seja um homem. Noitada, sair com os amigos de diversão, já era, meu irmão. Você tem um filho para criar. Corpinho perfeito das meninas, já era, minha irmã. Você tem uma mulher para olhar agora. Ou seja, você vai ter que abdicar de muitas coisas da adolescência, que é natural, tipo como brincar com os amigos, assistir o cinema com os amigos e assim por diante, por um erro que você cometeu. Quando é homem de verdade, né? Mas quando não é, é a avó que cria, o avô, e se vire, né? Tem misericórdia deles, Senhor. Vem cá, meu filho. Pai do Senhor para a igreja. Isso que o Luiz falou é sério. Isso foi mais ou menos o que aconteceu comigo e Fabiana, 16 anos atrás, 17 anos mais ou menos. A mãe dela saía para a igreja, a gente não era cristão, nem eu nem ela, a mãe dela era, ou seja, ela sempre saía para a igreja. E sempre a gente aproveitava esse momento só. E acontecia algo que não deveria ter acontecido na época, no momento, né? Se hoje a gente fosse cristãos naquela época, fosse desse modelo, se casar com santidade, namorar com santidade, né? A gente não teria cometido o que a gente cometeu, porque com um mês Fabiana engravidou. Foi rápido.
Então vocês se cuidem bem, porque ouve o conselho de Luiz, a palavra que está sendo ministrada, né? E é bom que aquele que tem ouvido ouça o que a igreja diz, não é isso? Amém. É verdade. Aham. E com isso veio a nossa filha Amanda, né? Que hoje está com 15 anos. Né? E outra que também, na época eu fui homem para assumir. Eu estava com 20 anos de idade. Disse à mãe dela que ia me casar com ela. Não deixei vovó nenhuma criar não, viu? Desculpa interromper, mas tem pessoas que são tão estúpidas que agem da seguinte forma. Ah, mas ele não tá bem aí hoje? Ele não tá tudo bem? Tipo, é o tipo de coisa. Fulano, eu assisti esse filme é horrível. Esse filme não faz bem pra você. A pessoa, mas você não assistiu? Por que eu não vou assistir? Deixa eu assistir pra ver. Sabe, tem pessoas que ouvem uma palavra dessa. Que bom, Luciano, que coisa maravilhosa ver o que Deus fez na tua vida. E Fabiana, nós honramos a Deus pela transformação. E Deus é Deus de transformação. Se você errou lá atrás, se arrepende de verdade, que Deus vai fazer uma obra na tua vida e vai transformar, como a gente viu Fabiana falar ontem, como Deus fez na vida de Marlon, na vida de tantos que estão aqui. Mas escuta, se você está aqui e diz, ah, mas fulano e errou dessa forma e está aí hoje. Rapaz, com esse coração, vou te dizer, misericórdia, é isso que vai acontecer com você. Irmãos, eu sei que Luciano está bem aqui hoje. Mas se cada um de vocês forem conversar com Luciano e Fabiana, eles vão poder testificar o quanto eles sofreram. O quanto eles padeceram por uma consequência de um pecado, de um erro. Nós não devemos olhar para a situação atual deles, não. Devemos pensar que como é que foi o procedimento até chegar aí. Não foi fácil, foi de padecimento. Você quer passar pelo mesmo? Você quer sofrer como eles sofreram? Talvez você não seja forte como Fabiana foi. Talvez você não seja forte como o Luciano é. E o seu fim seja trágico. Gostaria de ler com vocês, para terminar, certo? O capítulo 12 de Hebreu, a partir do versículo 5. Fala assim, ó. E já vos esqueceste da exortação, que argumenta convosco como filhos. Filho meu, não desprezes a correção do Senhor, e não desmaies quando por ele fores repreendido, porque o Senhor corrige o que ama. Amém? Amém. E açoita ao qualquer que recebe por filho. A terceira coisa aqui, a correção do Senhor é para produzir em nós vida. Então, quando eu sou corrigido pelo Senhor, quando eu sou açoitado, disciplinado por Deus, eu tenho um fruto dessa correção. E o fruto se chama vida. Amém? É lógico que toda e qualquer disciplina, no momento, não parece ser algo bom, não. Provoca tristeza. Mas essa tristeza que é provocada é uma tristeza segundo Deus, que opera para a vida, para o arrependimento. Não é uma tristeza segundo o mundo, que opera para a morte. Se suportais, versículo 7, a correção de Deus, Deus vos trata como filhos. Porque que filho há a quem um pai não corrige? Mas se estáis sem disciplina, se você não aceita, se você vive uma vida sem regras,
da qual todos são feitos participantes, todos do reino são feitos participantes. Sois então bastardos e não filhos, porque filho de Deus é corrigido pelo Senhor. Além do que, tivemos nossos pais, segundo a carne, para nos corrigirem e nos reverenciamos. Não nos sujeitaremos muito mais ao Pai dos Espíritos para vivermos? Porque aqueles, na verdade, por um pouco de tempo nos corrigiam, como bem lhes parecia, mas este que é Deus, para o nosso proveito, para sermos participantes da sua santidade. Não existe separação, não existe santidade sem disciplina. Para você se tornar santo, você precisa viver uma vida disciplinada. Amém? E na verdade, toda a correção ao presente não parece ser de gozo, senão de tristeza, mas depois produz um fruto pacífico de justiça nos exercitados por ela. Portanto, tornai a levantar as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados, e fazei veredas direitas para os vossos pés, para que o que manqueja não se desvie inteiramente, antes seja sarado. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Amém? Irmãos, gostaria que vocês baixassem a cabeça de vocês. Ontem eu fui disciplinado pelo Senhor. Eu fui corrigido por Deus. Louvo ao Senhor pela sua correção, porque hoje eu estou aqui com o coração mais quebrantado. Deus, eu te peço, Senhor, em nome do teu Filho amado, que tu venha nos corrigir como filhos. Porque se estamos sem disciplinas, nós somos bastardos, Senhor, e não filhos. Mas, Pai, como queremos viver uma vida de santidade, uma vida de santificação, uma vida de honra, que venhamos aprender a possuir nosso próprio corpo em santificação, Senhor, em disciplina, em ordem, para que nós não venhamos nos perder juntamente com aqueles que perecem sem correção, Senhor. Porque sabemos que, mesmo se nosso coração estiver entristecido pela correção dura que sofremos, essa correção produzirá um fruto de vida para nós na eternidade, Senhor. Que não venhamos agir, Pai, como aqueles que vivem sem regra alguma, que andam no caminho largo, porque o fim desses será trágico, Senhor. Que venhamos aprender a andar no caminho estreito, segundo aquilo que nós já alcançamos. Que venhamos aprender a colocar regras, porque a nossa carne não pode sobreviver sem regras, Senhor. Porque se ela sobreviver sem regras, Deus, ela dominará sobre o nosso espírito. Mas o espírito é que deve sobressair sobre a carne, Senhor. Então, para isso, nós precisamos subjugar a nossa carne, para ser uma serva do nosso espírito, Senhor. Em nome de Jesus, que os meus irmãos possam aprender a disciplinar o seu corpo com sabedoria, para não entrar em condenação do diabo, para não sofrer consequências que lhe trarão prejuízos para toda uma vida, Senhor. Em nome de Jesus, disciplina o teu povo, Senhor. Corrige-nos para sermos filhos autênticos. Em nome de Jesus, Senhor. Amém. Só um parêntese, rapidinho, já a gente vai almoçar. Eu só queria acrescentar uma coisa, assim. Quando estamos sem correção, somos como bastardos. E Deus não nos trata dessa forma, Deus nos trata como filhos. Gente, olha só.
A pior coisa que um pai pode fazer com um filho é ocultar a vara. A pior coisa que um pai pode fazer com a criança, com o filho, é ocultar a vara. Diga assim, eu preciso de vara. A gente... Escuta só. Lá, Luiz, deixa eu te contar um negócio. Rapaz... Aqui em Lajedo, cadê os irmãos de Lajedo? Levanta a mão. Cadê o povo de Lajedo aqui? Ótimo. Os irmãos lá de Lajedo estão com... A gente tá com uma prática engraçada, porque a gente tem umas crianças... Assim, umas crianças bem... Né? Cheias de energia. E a gente observou que muitos pais deixam as crianças, né? Muito folgadas. Gente, tem um menino na nossa congregação, o nome dele é... Como é o nome dele? Caio. Olha, todo mundo sabe quem é o Caio. O temido. Escuta só. Caio é uma coisa linda. Caio tem 2 anos. Fala 3 anos, né? 2. 3. Fala tudo. É muito lindo o menino. E eu queria muito que eles viessem pra cá. É o quê? Mas rapaz, a causa é vara, é. Aí, resultado, olha só, Caio, a mãe dele, né? Ela sofre muito com ele, porque ele é muito levado, cheio de energia, e ela dá ordens pra ele, e ele não obedece. Ele desobedece ela, assim, abertamente. Sabe, é um negócio assim, né, pastora Eide? Pastora Eide até pensou que fosse outras coisas, mas não é. É indisciplina mesmo. Escuta só, irmãos. Olha só. Aí, começamos a comentar. Ó, só que lá na congregação, tem a congregação, e na frente da congregação tem umas irmãs católicas. Que estão lá na frente. Elas, as minhas vizinhas, né? Ficam tudo lá na frente. Elas nunca entram na congregação, né? Mas ficam todas as quarta-feiras, estão lá ouvindo a palavra. Sentam na calçada, botam as cadeiras e fica todo mundo lá do lado da frente. Aí eu me lembro que quando terminou essa mensagem sobre a vara, aí terminou a mensagem, as vizinhas lá da frente fizeram: olha, a mensagem de hoje foi muito boa. O Su senta lá umas 5 e fica tudo ouvindo a palavra. Foi muito boa essa, a gente vai começar a praticar aqui. Eu digo, amém, faça isso. Elas não vieram pra cá hoje porque estão lá, né, nas missas. Mas se não tivesse a missa, ela estava aqui. Elas me disseram, né? Mas a gente vai chegar nelas. Então, escuta só, queridos. Olha só, tô terminando. Aí, o que foi que aconteceu? Irmãos, Rafinha, eu fui lá, peguei. O negócio tava tão... Caio, irmãos. Cadê as meninas? Os irmãos aqui são testemunha. De repente, você tava prestando atenção na reunião e debaixo da sua perna surge um ser. Caio. E ele olha pra você. Ele é demais. Ele é demais, aquele menino. E aí ele corre pra lá, corre pra cá e arrodeia. E engraçado que a gente tá lá, né? Eu fico só observando e sondando. Eu fico olhando a pastora Eide. Meu Deus, eu olho pra ela e digo, Senhor, segura ela, Senhor. Segura. Segura ela, Senhor. Dê paciência, que ela não se concentre nesse menino. E ele vem. Porque eu não vejo a hora dela sair pulando lá, correndo atrás do menino. É muito engraçado, velho. É muito engraçado o que acontece ali. E ele roda. Aí eu chamei Silvia e disse, Silvia, é o seguinte, minha filha, sabe o que está acontecendo? Você precisa começar a entender o que é vara. A palavra diz que os pais devem corrigir as crianças, os filhos, com vara, não é com chinelo, porque chinelo serve para quê? Para calçar. Não é com a mão, porque a mão serve para quê? Abençoar. Não é com cinto, porque cinto serve para quê? Segurar as calças. A Bíblia disse vara. Repita comigo. V-A-R-A. O quê? Mais uma vez? Então, olha só. A varinha. Como é o nome da vara lá que Johnny trouxe? Johnny não, Fabiana trouxe. Como é o nome daquele... Gente, rabo de cavalo é maravilhoso. 2 já era, irmão. Só basta 2. É, né? Tu testou? Cleice, e aí? É a sensação da rabo de cavalo.
Então, olha só. Escuta, tô terminando. Olha só. Aí, pegamos uma varinha e colocamos a vara, irmãos, santificamos a vara, né? Diante da igreja, né, irmãos? Santificada seja essa vara. E pegamos a vara e colocamos lá em cima, irmãos. Aí teve o primeiro dia, Caio tava naquele dia, quarta-feira, eu peguei a vara, ministrei a palavra e fui praticar com Silva. Silva, quem vai dar a vara não sou eu, não, é claro, né? Não é a gente. Você vai dar e a gente vai estar lá orando, abençoando, Senhor. Glória a Deus por esse momento. Sugestão aos pais. Quando for dar a vara nos filhos, preste atenção. Filhos, crianças, preste atenção. For dar a vara na criança, você tem que dar... Se a criança é muito pequena, dê vara logo. Vá lá, não demore muito tempo, porque ela não vai associar o que ela fez ao momento. Você se teimou agora, dê agora. Leve ela para um cantinho isolado. Não é na frente de todo mundo para envergonhar a criança. Para com isso. Leve para um cantinho isolado, pega a varinha... Irmãs, um acessório, irmãs que têm filhos, um acessório obrigatório de bolsa. Varinha. Não pode faltar, amém, irmãs queridas? Amém? Varinha na bolsa. Então, olha só, pega a varinha e aplica na criança. Vira o bumbumzinho dela, porque eu aprendi com Carlsberg que o bumbum é a parte mais fofinha, carnuda, não tem nenhum órgão lá vital, nem nada. Então você pega o bumbumzinho ali, lindo, aí vira e tome. Pim, 2 de rabo de cavalo. Dá-lhe. Aí quando a criança chorar, começar a chorar, certo? O que é que você vai fazer? Imediatamente após o choro, agora peça perdão à mamãe e a papai. Perdão, papai, perdão, mamãe. Isso, agora vai pedir perdão ao papai do céu porque desobedeceu a papai e mamãe. Perdão, papai do céu, porque eu desobedeci papai e mamãe. Aí depois que a criança chora e você ensinou ela a pedir perdão, o que é que você vai fazer? Você vai abraçar, beijar, porque você vai associar a disciplina ao cuidado do amor. Amém? Pai, mãe. E eu quero trazer isso para o sentido espiritual. Tem discípulos que não suportam a varinha. Tem discípulos que não gostam de serem confrontados, como o Luiz falou aqui, não gostam de correção. Gente, a palavra diz que se não estamos com correção, nós somos bastardos. Olha, a pior coisa que um pai pode fazer com o filho é ocultar a vara. Por quê? Porque ele vai formar, sabe o quê? Ele vai formar um ser egoísta, narcisista, só pensando nele. Tudo que ele quer, o pai faz. Tudo. Pai, faz isso pra mim. Tome, meu filho. Pai, faz. Rapaz, eu louvo a Deus pela vida do meu pai. Sabe por quê? Além de cinturão, porque na época não tinha vara, né? Eu não recebi tudo que eu queria. Eu pedi a meu pai, pai, me dá um videogame. Tome, livro. Pai, me dá isso. Não. Gente, eu me lembro que a nossa televisão lá em casa era verde. Era, irmãos. Era verde. A gente queria uma TV por um tempo grande. Pai, eu pensava que TV era pecado. Por um bom tempo da vida dele. Entendeu? Então... É verdade, tem muita coisa que não pré. Mas o senhor pode passar um DVD de Saulinho Farias, que é uma relação. Tô brincando. Aí o que acontece? Aí ele proibia a gente de assistir algumas coisas que, né, a gente até queria assistir. Chiquititas. Não era Chiquititas, eu não era da época de Chiquititas. Eu era da época de Carrossel. Chiquititas não. Ah, ficaram aí, que coisa boa. É pra vocês essa mensagem. Ele não deixava de assistir novela mexicana, irmão. E tinha cada novela mexicana maravilhosa. Marimar, Maria do Bairro, Maria Mercedes, todas as Marias! Só não tinha Maria e Marta. Aquela Maria de sentar que ficava aos pés de Jesus. Mas Maria Mercedes... E engraçado, a história era toda a mesma, só mudava o roteiro, eram as mesmas coisas. Pobre. E mudava o apelido, né? Em um era o quê? Era a catadora. Em outra era... Só mudava o apelido, porque as histórias eram as mesmas. Eu assistia, não deixava não. Mas nessa época ele já deixava. Antes dessa ele não deixava, que era Carrossel, né? E a gente, às vezes, por teimosia, ia lá, assistia, e lá vinha com correção. Gente, e engraçado, sabe o que é? Painho chegava justo... Elisandra,
Elisandra, eu e você somos testemunhas. Quantas vezes a gente tava naquele filme proibido, naquela cena, era ou não era verdade? Tava a gente ali, aí de repente, na hora H, o filme todinho foi a coisa maravilhosa, foi o céu. Na hora do inferno, quem chega na porta? E ele não poupava e dizia assim, desliga agora essa desgraça. Não, pai, o filme é muito bom. É não, ouvi, desliga. E não tinha conversa. A televisão era desligada, a gente ficava rindo depois, porque era justo naquela hora. A gente já contava a hora, gente. A gente já contava. Ih, rapaz, o negócio tá esquentando, o pai tá chegando. O negócio tá... Enfim, irmãos. Como é bom como um pai põe limite no seu filho. Como é bom, querido filho, quando você tem limites e é corrigido. Agora, se você tem tudo que você quer, bichinho, que baita bastardo você é. Infelizmente, você é um mimado. Um discípulo mimado. Que fica se dolorindo com qualquer coisa. Ai, meu Deus, eu vou morrer. Eu vou morrer, meu Deus, eu vou morrer. Eu vou morrer mesmo. Se oriente, viu? Não morre mesmo. Então, vamos receber essa palavra, amém, irmãos, no nosso coração, amém? Mais uma vez eu queria divulgar para vocês os nossos DVDs. Alguns irmãos já pegaram os DVDs novos do projeto Avance. Cadê? Onde é que tem, meu Deus? Tá aqui na mesa, me dá aqui, Juninho, um. Vou divulgar para os irmãos, vem com livros. E outra, irmãos, em nome de Jesus, daqui a 3 meses já tem um novo, viu? Que vai ser o do nível 1, esse aqui é do nível 0. Nível 0 é o nível para quem quer começar a saber, receber boas notícias, o evangelho, quem ainda não conhece Jesus. Então isso aqui é um DVD para quem precisa conhecer Jesus. Com livro e DVD. Então você vai estudar e aplicar na evangelização. Amém? Eu só queria dizer aos irmãos que nos grupos evangelistas a gente está fazendo assim. A gente estuda o material escrito antes e uma semana depois a gente assiste o vídeo do material anterior, para fixar o conteúdo. Então, se você ainda não tem, eu queria passar isso aqui pro meu querido amigo Janailson. Né? Vamos orar, irmãos? Vamos orar mais uma vez. Senhor, te agradecemos por esse tempo, por essa mensagem, por essas mensagens. Obrigado pela vida do pastor Janailson. Obrigado, Senhor, pela vida do Luiz Carlos, Senhor, que trouxeram palavras do Senhor aos nossos corações. Como nós temos sido alimentados, como nós estamos crescendo e amadurecendo, Senhor. Obrigado por tudo que o Senhor está fazendo aqui no meio dessa igreja, desse povo, Senhor. E eu sei, Senhor, que a boa obra que o Senhor começou, o Senhor vai aperfeiçoar em nome de Jesus. Amém. Hoje é a noite azul, tá bom? A noite do fazer discípulos.